tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui dar continuidade dentro do nosso estudo da tribulação. Então perceba aí que nós estamos tendo uma série de escatologia, várias áreas sobre essa temática de escatologia e agora estamos analisando a tribulação. Na última live, meus irmãos, nós analisamos os terrores da tribulação promovidos pela abertura dos selos. 7 selos, 7 terrores aqui na Terra. Agora, nós veremos mais uma sequência de 7, onde nós perceberemos outros terrores sendo produzidos aqui na Terra dentro do período tribulacional. Agora, por 7 anjos que tocarão 7 trombetas. Quando um deles tocar uma trombeta, algo de ruim acontecerá na terra. É o juízo de Deus caindo na terra. Quando o segundo tocar a trombeta, quando o terceiro e assim sucessivamente, terrores estarão acontecendo na terra. Então nós percebemos que nas lives passadas que a tribulação já está ruim, já está um caos aqui na terra, já está péssimo. Só que, como diz a frase, né, não existe nada ruim que não possa piorar. Isso vai ser muito aplicável dentro do período da tribulação, porque as coisas agora vão piorar. E a gente tem agora os 7 anjos com 7 trombetas prontos para tocar. E nós, igreja, no céu, livres da tribulação que estará acontecendo aqui na terra. Mas no céu, quando a trombeta for tocada, uma coisa de ruim acontece na terra. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o toque das 7 trombetas. Meus irmãos, imagine o cenário. Você está no céu, analisando 7 anjos apostos, cada um com sua trombeta. E quando o primeiro levanta e toca, olha o que acontece aqui na terra. Acontece terror na mata, terror na floresta. A natureza verde é afetada através desse terror. Olha só o que diz aí o versículo 7 de Apocalipse, capítulo 8. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Meus irmãos, a terça parte das florestas foram afetadas através das queimadas. Nós estamos vivendo num período onde aqui no Brasil nós estamos sofrendo com muitas queimadas. Existem cidades, né, dos interiores, de vários estados do Brasil, que tá aquela fumaceira. Você já respira toda aquela fuligem, aquela fumaça. Olha, eu quero dizer para você que o que nós estamos vivenciando agora é fichinha comparado ao período tribulacional. Porque aqui nós temos a terça parte das florestas do mundo sendo queimadas através do terror que essa trombeta, a primeira, produzirá no período da tribulação. Ou seja, meu irmão, a nossa Amazônia, ela também não fugirá disso. Então, toda a nossa floresta, o Brasil é muito conhecido pela sua beleza natural, país tropical que nós moramos aqui, mas o Brasil também não fugirá desses terrores que estarão acontecendo. Esse terror não vai cair só lá em Israel, em Jerusalém. Não, esse terror é mundial. E a terça parte de toda a floresta será consumida, será queimada. Então, imagine aí, 100% da nossa floresta. A terça parte será então consumida, será queimada. Então, de fato, será terrível o período tribulacional. Então, você percebe que a nossa respiração será afetada, teremos muitas doenças sendo provocadas por essa fuligem, por essa fumaça que será produzida. Nós teremos menos árvores para produzir aí oxigênio para nós. Nós teremos uma grande morte, tanto de talvez indígenas que moram nessas localidades, quanto de animais. Então perceba que a nossa floresta é fonte de alimentação para nós. Mas no período da tribulação, terça parte dela será queimada. Ou seja, tudo será afetado, meus irmãos. Quando a floresta é afetada, a nossa vida por inteiro é afetada também. Então, quem estiver aqui na Terra vai sofrer muito com esses terrores. Mas não acaba por aí. Aqui só está começando as trombetas. Agora nós temos o segundo anjo. Ele se coloca a posto e ele toca a sua trombeta. E o terror acontece no mar. Olha só o versículo 8 e o versículo 9.
O segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Meus irmãos, note que a destruição do mar não é total aqui. A terça parte será consumida, a terça parte será afetada. Então, talvez aqui algum meteoro cairá na terra, afetando os oceanos, trazendo morte para o oceano na sua terça parte. Então, terça parte do oceano irá morrer. A vida marinha irá morrer. Inclusive, as embarcações serão destruídas. A terça parte das embarcações mundiais serão, então, destruídas. Nós temos aí o mar como rotas marítimas. Então, você nota que muitas dessas rotas serão destruídas, muitas embarcações serão destruídas. E não apenas isso, meu irmão. Você sabe que o nosso oceano, o nosso mar salgado, é fonte de alimentação para nós. E terça parte dos peixes irão morrer. Ou seja, terá menos peixes na tribulação para o consumo humano. Então você percebe uma diminuição da alimentação no período tribulacional. Calma que os terrores não acabam por aí. Nós estamos apenas no segundo anjo. Agora o terceiro anjo levanta sua trombeta e ele toca. E quando ele toca, nós vemos agora terror nos rios, na água doce do planeta. E diz assim Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra e parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Então, provavelmente, um meteorito estará caindo nos nossos rios. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornaram em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, se tornaram venenosas. Então nós temos aí, ao que parece, um meteorito. Ao cair na Terra, talvez ele vai se desfacelar, vamos dizer assim, e vai cair em várias nascentes, em vários rios. E a terça parte da água potável ficará venenosa. Meus irmãos, aqui nós temos uma problemática muito grande. Por quê? Terça parte da água potável não estará disponível para a humanidade beber. Então muitos rios serão afetados, muitas fontes de água serão afetadas, e quando alguém vai tentar beber aquela água, ele irá morrer porque ela se tornou venenosa. E além disso, os nossos rios também, assim como o nosso mar, é fonte de alimentação para a humanidade. Existem pessoas que sobrevivem da pesca. E você já comeu um peixinho na sua casa, tanto o peixe de água salgada quanto o peixe de água doce? Ou seja, a terça parte dos peixes também morrerão nesta localidade, ou nessa trombeta, quando ela será tocada. Nós temos aí os povos ribeirinhos aqui no Brasil, no Pará, na Amazônia, que vivem nos ribeiros, né? Por isso de ribeirinhos, e vivem ali da pesca. Então perceba que a terça parte dessas águas serão afetadas. Então muitas pessoas, toda a humanidade evidentemente estará sofrendo pela diminuição da água potável e também pela diminuição dos peixes, fonte de alimentação. Perceba como os terrores estão avançando. Meu irmão, o que você passa hoje, as catástrofes que você vê no mundo hoje, tsunamis que aconteceram no passado, alguns terremotos que aconteceram no passado, as guerras que nós estamos vendo aí, a nossa mata sendo queimada, gente, isso aí é fichinha comparado ao período da tribulação. É ruim, o que nós estamos vivendo hoje é ruim, só que isso não se compara ao princípio das dores e à tribulação que se terá aqui na terra. As coisas serão muito piores, por isso que a Bíblia fala que nesse período de 7 anos nunca houve e nunca haverá terrores que se podem comparar como os que haverá na tribulação. Mas a gente ainda está no terceiro anjo. O quarto anjo agora ele aparece e ele também pega a sua trombeta, levanta e ele toca. E agora a gente vê terror acontecendo no céu. Diz assim o versículo 12, fala assim:
O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Meus irmãos, agora nós estamos vendo aqui o sol sendo afetado, a lua sendo afetada, as estrelas sendo afetadas. O que nós temos aqui? Uma escuridão na terra. A terça parte da luminosidade do sol deixará de brilhar, ou seja, o sol ficará mais escuro. A lua, evidentemente, ela recebe a sua luz do sol, ela também produzirá menos luz refletindo aqui para a terra. As estrelas também. O que isso significa, meus irmãos? Que os dias da tribulação serão mais escuros e as noites mais sombrias. Grava isso na sua cabeça. Os dias da tribulação serão mais escuros e as noites mais sombrias, porque a luminosidade diminuirá. Então você terá dias mais negros, você terá dias com menos luz e você terá noites mais sombrias, noites mais escuras ainda. Meus irmãos, são os terrores da tribulação afetando não somente a terra, mas afetando o universo também, inclusive o sol, inclusive a lua, inclusive as estrelas. Então nós teremos essa escuridão em potencial aumentando dentro do período tribulacional. Então, se você já tem medo de escuro hoje, quem viver aqui na tribulação saberá o que é realmente ter medo de escuro. Mas vamos avançar um pouco mais ainda. Nós temos aqui apenas o quarto anjo aparecendo e tocando sua trombeta. O quinto anjo aparece, ele toca a sua trombeta. E nós temos agora terror demoníaco acontecendo na terra. O capítulo 9, versículos de 1 a 6, diz assim sobre a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então você percebe que no terror demoníaco que essa trombeta produzirá, ainda mais os dias ficarão mais escuros. Não agora pela falta de luminosidade, mas por causa da presença demoníaca que teremos aqui na tribulação. O 3 diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos. E aqui é uma representação dos demônios. Esses gafanhotos não são gafanhotos dos insetos que nós conhecemos, mas aqui é uma representação demoníaca. Olha a descrição aqui. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que matassem, e sim que atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Meus irmãos, nós temos aqui agora a abertura do abismo, onde demônios que estão aprisionados nessa localidade sairão e serão livres para atormentar aqui a terra. Terá um limite, Deus colocará um limite na atuação deles.
Será dito para eles não danificarem a natureza, mas será dito para eles apenas para trazer terror aos homens. E outra, tem um limite aqui, terror apenas aos homens que não são salvos. Os salvos, meus irmãos, não estarão sofrendo essa opressão demoníaca aqui na terra. Aquele que crê em Jesus Cristo na tribulação, ele será livre desse terror demoníaco. Mas os demônios estarão afetando todos aqueles que acertaram a marca da besta, que não creram em Cristo, que são rebeldes a Cristo. Todos eles serão atormentados. Note que esses demônios não poderão matar, ou seja, existe a possibilidade de demônios trazerem morte para as pessoas. Note que aqui, para esses demônios aqui, foi limitado. Olha, vocês não poderão matar, mas vocês poderão atormentar. E eles vão trazer um tipo de tormento, meus irmãos, terrível, que vai afetar a mente da pessoa, a sua consciência, vai afetar o seu corpo com dores. Então, coisas terríveis estarão acontecendo por causa de opressão demoníaca. Por 5 meses. O terror é tão grande, que durante 5 meses as pessoas não morrerão. As pessoas serão atormentadas. Elas procurarão a morte. Elas vão preferir morrer. Só que a morte fugirá delas. Então note que esses demônios não terão poder de matar. Será limitado. Deus colocou um limite. Mas eles terão poder de atormentar. Meus irmãos, Deus ele sempre fez separação da luz das trevas. Lembra das pragas do Egito? Muitas das pragas que caíram no Egito não afetou Israel, afetou apenas os egípcios. Israel se viu livre de muitas daquelas pragas. A mesma coisa acontece na tribulação. Deus liberta os crentes da tribulação, dessa praga que acontecerá, desses demônios saindo do abismo. Meus irmãos, hoje esses demônios estão nessa localidade, nesse abismo. Para você saber onde fica esse abismo, leia depois Lucas capítulo 16 e você perceberá dentro daquela história real, onde o rico e Lázaro estão em localidades diferentes. E o que separa eles é um grande abismo. Um está no que a gente chama de inferno, outro está no paraíso, no seio de Abraão, curtindo das alegrias celestiais. E tem um grande abismo separando. É nesse abismo que futuramente Satanás será lançado e aprisionado por 1000 anos, mas é nesse exato abismo que hoje está aprisionado esses anjos. Então, ao que nós percebemos, na queda angelical que aconteceu lá no céu, lá no passado, quando Lúcifer se revoltou contra Deus e uma terça parte dos anjos ficou do lado de Lúcifer, alguns desses anjos caídos ou demônios foram lançados direto para o abismo. Daí o motivo nós não sabemos especificamente por que eles foram aprisionados, mas eles serão libertos no período da tribulação e somente lá. Então nós temos demônios que estão soltos hoje na terra, mas nós temos também esses demônios que hoje estão no abismo e eles serão libertos na tribulação para causar dano aos homens, fazer os homens sofrerem. Então perceba que os terrores da tribulação não serão apenas promovidos pelo anticristo e pelo falso profeta, e não serão apenas promovidos pelas catástrofes naturais, mas também serão promovidos por hostes espirituais. Demônios estarão à solta aqui na terra, produzindo terror à humanidade. Então, esse é o anjo que tocou a sua trombeta. Mas ainda nós temos mais um anjo que toca a sua trombeta e sabe o que é produzido ainda? Mais terror demoníaco. Olha só Apocalipse capítulo 9, 13 em diante, diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O que nós percebemos aqui? Que além dos anjos que estão aprisionados, meus irmãos, no abismo, hoje, eu não sei como, mas existe 4 anjos específicos, demônios, e quando a gente fala de anjos, a gente está falando de demônios, que estão aprisionados junto ao rio Eufrates. Não fique pensando que, se eu for lá tomar um banho no rio Eufrates, lá eu vou ouvir vozes, o demônio vai pegar meu pé. Não, eles estão aprisionados, inativos, tá bom? Eles estão inativos, eles não têm função nenhuma. Mas olha só que interessante que o texto diz, o 15. Foram então soltos
os 4 anjos, demônios, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Meus irmãos, você percebe que anjos, demônios, podem matar homens. E aqui nós temos esses 4 anjos atuando para matar a terça parte da humanidade. Meus irmãos, em 2 versículos do Apocalipse, 50% da terra morre. Lembra na abertura dos selos? Um dos selos, quando é aberto, as mortes aparecem, 1/4 da humanidade morre. E aqui nós temos agora 1/3 da humanidade morrendo. Fazendo-se a soma, você tem 50% da humanidade morrendo apenas em uma trombeta e um selo sendo aberto. Gente, a humanidade entrará em extinção no período da tribulação. É muita gente que vai morrer dentro dos 7 anos de tribulação. Muita gente mesmo. Então, não se terá morte como comparado ao período tribulacional. 16 diz assim: o número do exército da cavalaria era de 120 mil vezes 10 milhares, 20 milhões. E ouvi o seu número. Esses 20 milhões aqui que estão seguindo, né, esses 4 anjos são mais demônios que estão debaixo da autoridade desses 4 que estão liderando para promover esta matança aqui na terra. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Também a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeças, e com ela causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, e nem podem ver, nem podem ouvir e nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Meus irmãos, nós temos aqui o terror demoníaco acontecendo. Alguns irmãos, eles tentam naturalizar a interpretação desse texto. Ah, não, esse exército aqui, que está sendo dito aqui, é uma figura de linguagem para mostrar que são tanques de guerra, para mostrar que são helicópteros. Não, meus irmãos, a Bíblia não está falando que são tanques de guerra, helicópteros. Aqui é terror demoníaco mesmo. São demônios que estarão promovendo morte aqui na terra. E os homens não se arrependem dos seus pecados. Ainda que eles sofrem grandemente esse morticínio, muitos deles, ao ver tudo isso, ao ver a atuação demoníaca, ainda não se arrependem dos seus pecados. Continuam adorando demônios, continuam adorando imagens, continuam adorando ídolos de barro, de pedra, de ouro, que não pode andar, nem ouvir, nem falar. Eles continuam e não se arrependem. Mas é produção demoníaca sendo aterrorizando aqui na terra no toque dessa trombeta. Mas nós temos uma última, a 7ª trombeta agora. O 7º anjo se prepara para tocar a sua trombeta. Isso está descrito para nós no capítulo 11, versículo 15 ao 19, que diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Os 24 anciãos é uma figura da igreja. Então, quando se fala sobre os 24 anciãos, está falando de mim, está falando de você. É a igreja sendo representada pelos 24 anciãos. O que nós falaremos lá no céu? 17 diz: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos
como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Meu irmão, no toque dessa última trombeta, nós temos aqui o anúncio da vitória de Cristo e terrores acontecendo no mundo. De uma maneira figurada, é dito que será visto no céu a Arca da Aliança. Meus irmãos, aqui não é literal, não é que tem uma Arca da Aliança lá no céu, mas está simbolizando que, pela Arca da Aliança, mortes acontecerão aqui na terra. Porque é isso que acontecia no Antigo Testamento. As pessoas elas não poderiam nem olhar para dentro da Arca da Aliança. Quem olhasse morreria. Então eles não podiam olhar, nem ao menos tocar na Arca da Aliança. Lembra de Uzá? Uzá era um homem que usou a sua mão para segurar a Arca da Aliança. Quando ele segurou, porque a Arca da Aliança parecia que ia cair em cima dos bois, puf, ele morreu consumido ali na hora, exatamente uma morte iminente. Então é um simbolismo para mostrar que Deus produzirá terrores na terra. Então a Arca da Aliança não é que as pessoas aqui da terra vão olhar para o céu e ver a Arca da Aliança no céu. Não, mas é um simbolismo para mostrar que Deus está produzindo mortes na terra, terrores aqui na terra. Tudo isso, meus irmãos, ainda dentro da tribulação. Então, para a gente terminar, não confunda essa sétima trombeta com o que a Bíblia diz ser chamado de última trombeta ou a trombeta de Deus. Alguns fazem uma certa confusão, porque quando você vai ler 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, que são textos que falam do arrebatamento, e o nome da trombeta que será tocada lá é chamado de a última trombeta, então o que alguns cristãos fazem? Eles associam, bom, a última trombeta do Apocalipse tem que ser necessariamente essa última trombeta de Deus que será tocada para o arrebatamento. Meus irmãos, mas a gente não pode misturar alhos com bugalhos. Não é porque aparece o nome última trombeta que eu tenho que logo associar com a última trombeta da série de 7 trombetas. Eu não posso associar isso. Porque os eventos são diferentes. Quando a última trombeta for tocada, e essa última trombeta que eu estou falando é a trombeta do arrebatamento, o que acontecerá? Cristãos subirão para o céu, acontecerá o arrebatamento da igreja. Diferente desse caso, quando nesse caso a última trombeta é tocada, das 7 trombetas, terrores acontecem na terra. Então você percebe que o efeito das trombetas é diferente. Então eu não posso misturar, dizer que a trombeta do arrebatamento é a mesma dessa 7ª trombeta. Não é a mesma coisa. Inclusive, quem toca a trombeta são pessoas diferentes. Então, meus irmãos, você tem que perguntar isso ao texto. Quando alguém liga para você, você recebe uma ligação, o que você fala? Quem é? Quem é que está do outro lado? Você também tem que fazer isso com o texto. Quem é que está trocando a trombeta? Quando você percebe, a trombeta do arrebatamento é tocada por Cristo, mas essas trombetas aqui do Apocalipse são tocadas por anjos. Então você percebe que são trombetas diferentes e em épocas diferentes. Então é por isso que existem alguns pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja passará pela tribulação e ela só será arrebatada quando essa trombeta última for tocada. Então alguns acreditam que essa trombeta vai ser tocada no meio da tribulação, que a igreja ainda passa pela metade da tribulação. Outros acreditam que essa última 7ª trombeta será tocada no final da tribulação, então o arrebatamento da igreja vai ser no final da tribulação. Não confunda, tá? Então separe alhos e bugalhos, são de coisas diferentes. A última trombeta com a 7ª trombeta são trombetas diferentes que são tocadas em períodos diferentes e os efeitos que elas produzem são diferentes também. Um produz o arrebatamento e a outra trombeta produz o terror terreno. Então, coisas diferentes, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Espero que essa live tenha ficado claro para você e você está percebendo que as coisas aqui na terra estão piorando na tribulação.